Hoje, continuando o nosso tema, que é o despertar de consciência, uma poesia, um chacoalho de amor maravilhoso trazido por nossa irmã Elzoray, diretamente do nosso mentor da Casa de Amor, o poeta estelar. Nós vamos ao terceiro vídeo. E hoje nós vamos tratar aqui justamente da pergunta-chave. O que viemos fazer neste planeta? Alguém sabe? Por que é tão difícil entender? Porque as velhas crenças nos paralisam e nos fazem acreditar que existem pendências e que essas pendências nos desabonam. Mas que nós podemos viver sem essas pendências que nos desabonam, que nos travam, que nos impedem de evoluir, que nos fazem nos sentir sombras, quando nós somos verdadeiras centelhas divinas. Somos poder, justiça, verdade, amor e cura em ação. Nós somos a consciência crística. Nós somos parte da fonte que tudo é, da fonte maior que já alcançou a sua iluminação. E por que nós não conseguimos nos fazer luz neste planeta que vibra a luz? Por que a gente não consegue entender o porquê dos porquês? Qual é o nosso propósito? Qual é a nossa missão sobre a Terra, que é a missão principal? Quais são as missões secundárias que nós temos? Por que a gente não consegue se conectar de forma leve, sem esperar por intermediários para chegarmos à fonte? Por que a gente precisa tanto esperar que alguém, uma força superior, que muitas vezes é encarada como um ser punitivo, precisa fazer algo por nós? E que quando a gente não consegue chegar diretamente a essa força maior, nós precisamos de um intercessor. Ou por que a gente acredita que uma força arrebatadora irá acabar com tudo, porque nós não somos merecedores de nada? Acontecendo o verdadeiro apocalipse das nossas vidas. Mas uma coisa é muito clara. A partir do momento que você pretende, pelo seu desejo genuíno, fazer-se luz, fica claro que é necessário dar o primeiro passo. Então, me digam, meninas, qual é o próximo passo de cada um de nós? Eu acho que o próximo passo é a gente deixar a nossa mente, que é o que comanda o nosso racional, deixar de lado e deixar que o nosso ser espiritual, nosso ser divino, comande a nossa vida. E nós viemos para esse mundo para aprender isso, para aprender que nós somos seres espirituais, que esse corpo é apenas uma carcaça, que vai perecer, e o ser espiritual vai prosseguir em outra jornada. Então, a gente veio aqui para aprender, nós estamos numa escola, nós somos repetentes, todos nós. Estamos aqui porque a gente deixou muitas lições importantes por fazer, então nós precisamos aprender, mas a gente insiste em não aprender, e coloca a nossa mente racional, que é comandada pelo nosso ego, né? Agora o nosso ser espiritual não, ele é leve, ele é suave, ele é iluminado. Então, a hora que a gente coloca ele em primeiro lugar, ele vai comandar o nosso caminho de uma maneira muito mais serena. Então, viemos para aprender, gente. E se a gente não aprender, a gente vai repetir de novo. E pelo que a espiritualidade diz, essa é a última chance, a última oportunidade. A próxima escola, a gente vai para um outro planeta, muito distante, e vamos começar do zero. A gente vai ter que decantar água para poder ter água para beber, a gente vai ter que
fazer buracos na terra para plantar com as próprias mãos, não vai ter mais shopping, não vai ter mais nada. Então, assim, é uma oportunidade de ouro que a gente está recebendo para poder finalmente sair dessa repetência que há quantos milênios que a gente vem prosseguindo. Então, assim, vamos olhar o nosso espírito com mais delicadeza e deixar que ele fale algumas coisas, deixar um pouquinho o ego descansando. Então, acho que é isso que nós viemos fazer aqui nesta vida. Aprender a ser mais leves e suaves. Que nós temos diariamente, de encarar as coisas com mais leveza, com mais abertura, com um olhar assim mais de aprendizes mesmo, e não assim acreditar em alguma coisa que seja externa, porque e se nos perguntar se aquilo que a gente espera é para satisfazer esse ego que a Elza trouxe ou não, porque o ego ele é necessário, mas é necessário apenas para a sobrevivência. Todo mundo tem e é necessário ter, mas ele ser alimentado assim de uma forma para você viver através dele, isso sim prejudica o seu despertar, prejudica o seu olhar para dentro. Você vai sempre querer mais, sempre baseado na comparação com o outro. Pode te levar a caminhos mais difíceis, né? Então, encarando a vida com um pouco mais de leveza, um pouco mais de abertura, a gente ganha muito, né? Perceber que, às vezes, o não responder quer dizer alguma coisa. Às vezes, perceber que silenciando quer dizer também muita coisa, e não sempre tentar se proteger, retrucar, responder, né? Não deixar de fazer aquilo que é bom para si, né? Então, são atitudes que todos nós passamos diariamente, em vários setores, seja em casa, seja no trabalho, seja com amigos, seja assim, todos temos oportunidades diárias. Então, a gente não tem por que ficar adiando um olhar para dentro, né? E quando isso acontece, a gente vai se dando conta de que não precisamos sofrer para aprender, a gente pode se antecipar, a gente pode assim, se reinventar, a gente pode intencionar aquilo que a gente busca. Nós somos co-criadores, né? Flávio não trouxe aqui que nós somos centelhas divinas? Então, a gente pode e muda a nossa realidade, mas primeiro a gente tem que querer, né? Querendo, a gente consegue tudo. Falamos aqui várias vezes dos dogmas, né? Tem o grande dogma religioso, falamos aqui no outro vídeo, do quanto a gente espera que isso, que tudo venha de fora, mas tem uma crença muito enraizada, que é a gente não se sentir merecedor e não se sentir, a gente se sentir pequeno demais, né? Para se conectar com a espiritualidade, para poder, inclusive, às vezes, fazer uma mudança, né? Então, a gente não se sente merecedor, a gente se vê muito pequeno, a gente não se conecta com essa essência divina, a gente não acredita, né, no nosso potencial e não consegue olhar a vida de uma maneira mais leve, mais livre de todos esses bloqueadores, de tudo que nos sabota, que impede que a gente veja o quanto que não existe nada muito grande que vai acontecer, não é uma grande missão, né? Mas nós temos várias pequenas missões em cada local que a gente está, no trabalho, na família, e são pequenas atitudes, pequenas inserções nessas missões com responsabilidade, com carinho, que vai fazer com que a gente
vá mudando a mudança interna, vá contribuindo para todos que estejam à nossa volta, através do exemplo, mudando a frequência energética, a vibração da nossa casa, do nosso trabalho, do grupo que estamos juntos ali. Então, mas é se enxergar como tirar essa crença que não somos merecedores, somos muito pequenos para atingir alguma coisa. Isso não existe. Então tá aí, a gente está fazendo justamente isso, né? Por que que é tão difícil enxergar que nós somos merecedores? Por que que é tão difícil entender que essas crenças é que nos paralisam? Por que que a gente não consegue acreditar que a gente tem tantos privilégios, que nós somos criadores, que nós somos centelhas divinas, que nós podemos nos intitular magos cósmicos? Porque ao falar algo, você produz algo positivo. Ao você também denegrir, você também produz algo, só que negativo. Então, as suas palavras têm poder. Então, por que que a gente ainda fica preso nas pendências que nós temos e encaramos a vida como um karma gigante? E nós já falamos na Casa de Amor. O karma não existe como foi imposto. Nós podemos pagar as nossas dívidas em suaves prestações, já nos disse o poeta estelar. Então, nós podemos viver a vida com mais leveza. E para encerrar o vídeo de hoje, já puxando o gancho para o próximo vídeo, então nós precisamos entender o quê? Que nós devemos abrir o nosso chakra cardíaco para iniciarmos o processo do caminho do sentir, sairmos do caminho do pensar e adentrarmos ao caminho do sentir. Quando nós passarmos a sentir as sensações, os desejos, o aterramento, a conexão com a espiritualidade, a expansão de consciência, a comunicação que nós fazemos, a nossa concretude, a conexão com as energias que nos permeiam, nós estaremos mais equilibrados para viver uma vida mais plena. Então, qual é o primeiro passo? Dê o seu. Cada um vai encontrar o seu, à sua maneira. E a resultante é: você irá chegar na sua essência divina. Então, nós agradecemos mais uma vez pelo vídeo, pelo tempo que vocês ficaram conosco e nos vemos no próximo vídeo, o vídeo de número 4, onde o tema será o que precisa acontecer para que a luz do nosso cardíaco vibre. Até logo. Tchau, tchau.